Bem, primeiro a gente vai começar, pessoal, com funções com várias variáveis. Funções com várias variáveis. Certo? Quer dizer funções com várias variáveis. Até agora, nós trabalhamos com funções com uma variável. Onde a gente tem o domínio e tem a imagem. Então, até passamos o ensino médio inteiro estudando isso, né? Funções com uma variável. Onde a gente tem uma função f de x e relaciona um elemento do domínio a um único elemento da imagem. Então, todo elemento do domínio se relaciona uma única vez com algum elemento da imagem, né? Então, a gente estudou isso o ensino médio inteiro, né? Para cada elemento do domínio, tá? Um único elemento do domínio se relaciona, cada elemento do domínio se relaciona com um único elemento da imagem. Então, basicamente, você me dava um valor e eu me dava outro valor. Tá? Com as funções com várias variáveis, é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? Porque agora a gente não vai trabalhar com um número, a gente vai trabalhar com um par ordenado. Tá certo? Vamos trabalhar com um par ordenado. Tá certo? Então, a gente vai começar com uma função de duas variáveis. Que a gente vai trabalhar basicamente todo o curso com funções de duas variáveis, tá certo? Então, uma função f de duas variáveis, ela é uma regra que associa, em vez de associar um elemento, a gente associa um par ordenado, x, y, tá certo? É uma lei, ou uma regra, que associa cada par ordenado x, y do domínio a um número f de x, y, estamos trabalhando, a um número real, é melhor ainda, um número real, f de x, y. Para melhorar ainda, eu vou botar aqui, a um único número, está melhor, um único número. Para a gente entender que cada par ordenado do domínio vai se relacionar uma única vez com um único número real, f de x, y, certo? Do contradomínio, certo?
de forma bem simples, tá? O livro ele é um pouco mais formal, mas eu acho que basicamente é isso. O que é uma função de duas variáveis? É uma regra que associa cada par ordenado x, y, tá? Do domínio a um único número real, f de x, y, no ponto domínio, tá? Então aí está bem claro que só pode haver uma relação, tá certo? Só pode haver uma relação que no meu domínio eu tenho um elemento, e observe que é um elemento. O elemento se chama par ordenado. Esse elemento, ele tem dois valores lá dentro, tá certo? Dois valores. Mas quando eu pego esses dois valores e coloco aqui, isso aqui é um único valor, que no caso é um par ordenado, tá certo? Por que se chama duas variáveis? Porque eu vario tanto o x como o y, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma função de duas variáveis. A função volume do cilindro, né? Então, se a gente tem um cilindro, um exemplo aqui. Volume do cilindro. Como é que se calcula o volume do cilindro? Você tem um cilindro aqui, ó. Então, geralmente, no cilindro, você tem duas informações apenas. Você tem um raio e você tem a altura. Certo? Você tem um raio e a altura, não tem outra informação, tá? Como é que eu calculo o volume do cilindro? O volume do cilindro vai ser o quê? É a área da base. Como é que calcula a área da base? Pi r ao quadrado. A área da base vezes a altura, h. Aí você vai dizer, professor, não tem 3 aí, como é que o senhor disse que só tem 2? Eu só estou vendo 2 aqui, porque pi é um número. Inclusive tem um valor definido para ele, é 3,14159, e aí vai até infinito. Certo? Então ele não pode variar. Você não vai ver no lugar do pi botar um 4, ou botar um 8, ou botar um 16, ou botar um 5. Então o lugar de pi vai sempre ser pi. Agora o raio, você pode aumentar esse raio, você pode diminuir esse raio, você pode subir essa altura, diminuir essa altura, tá certo? Então você pode escrever essa função aqui, você pode chamar o volume de f de x, y, certo? Você pode chamar o x de raio, pode chamar o y de altura. Então, à medida que você vai variar o raio aqui, você vai mudar o valor de x. E quando você mudar o valor de y, vai mudar o valor de h aqui. Então, o seu volume vai ser f de x vai ser igual ao quê? A π vezes x quadrado vezes y. Onde x quadrado é o raio ao quadrado e a altura é y. Tá? Então, essa aqui é a forma muito usada, tá? Então, o pessoal que trabalha com embalagens, então ele precisa de uma função como essa para ver se aumentar o raio, diminuir a altura. Se eu diminuir a altura, aumentar o raio. Só que se você ficar fazendo para cada situação dessa, você fazer um modelo, mas se você pegar isso aqui já modelar já com a variação das duas, muito melhor para você, tá certo? Então, a função com duas variáveis, ela vai ser agora o nosso ambiente de trabalho agora, vai ser essa equação de duas variáveis, essa função de duas variáveis, tá? Então, vamos lá. O que nós sabíamos de gráfico é o seguinte. Então, você tinha um cara aqui que era a reunião de todos os pontos que satisfaziam a função f de x, tá? Então, para esse gráfico aí, um ponto ou um número, ele tinha uma imagem, né? Cada um ponto só tinha uma imagem.
outro ponto em a outra imagem. Outro ponto, outra imagem. Cada ponto, uma imagem, certo? Então, na função de duas ou mais variáveis, não vai ser mais um ponto que vai me levar para uma imagem, tá certo? Agora é uma dupla de pontos, é um par ordenado, tá bom? E esse par ordenado ele vai estar numa região. Para isso eu não posso mais usar mais esse estilo, né? esse ambiente, que no caso é um plano. Nós passamos a vida inteira trabalhando com planos, né? Eu acho que vocês já estudaram no geometria analítica, já aprenderam que existe um terceiro eixo, tá? Então, nós não vamos trabalhar usando o plano. Vamos usar, tá? A gente vai fazer várias análises do plano, mas nós vamos sempre levar em consideração que nós temos um terceiro eixo, tá? Então, a gente vai entender que a gente tem um eixo, outro eixo, outro eixo. Todos são perpendiculares entre si, certo? Ortogonais. Certo? Os três são ortogonais. Então, aquele eixo X que a gente fazia sempre horizontal, né, vai ficar aqui. O eixo Y vai ficar sempre aqui. E esse eixo Z, né, a gente chama isso aqui de abscissas ordenadas, esse eixo aqui é chamado de eixo das cotas. É o eixo Z. Tá certo? É o eixo Z. Então, como a gente antigamente pegava um ponto na abscissa e levava para o Y, né, por exemplo, o ponto 2 e 3, então você contava 2 unidades aqui, contava 3 unidades aqui, e aí a gente fazia o encontro desse ponto, que é o 2 e 3, certo? Agora, o meio. Agora, esse ponto aqui vai virar o domínio de uma nova situação. Eu agora vou poder ir lá em Z, encontrar qual é a imagem dele. E lá, vou botar aqui em 4. Certo? Então, esse ponto aqui, que vai traçar um gráfico que pode ser uma superfície, tá? Isso aqui é só um ponto que vai levar o meu domínio, que é um par ordenado, em um ponto da cota Z, certo? Então, antigamente, eu tinha um eixo de abscissas, um eixo de ordenadas, um ponto aqui em 3 que me levava a outro ponto em 4, um ponto em X que me levava a um ponto em Y, certo? Era um ponto que me levava para outro ponto e eu já achava o par ordenado aqui. Agora, eu tenho um ponto no plano XY e esse ponto vai me levar para Z, tá certo? Aquelas setinhas que eu traçava lá no gráfico, né, no gráfico de Venn, de Venn, né, que é cada setinha dessa que levava um ponto a outro ponto da imagem, domínio até a imagem, agora vai levar um par ordenado a um ponto. Certo? X2, Y2, vai levar para Z2. Então, é um par ordenado que leva, então, quantos pontos existem nesse plano? Infinitos. Então, vai ter um ponto aqui, que vai me levar a alguma coisa lá em Z, vai ter um ponto aqui,
e vai ter algum que vai me levar para alguma coisa lá em Z, vai ter um ponto do lado de cá, que aqui a gente vai ver que os eixos são negativos, certo? Para cá o eixo é negativo, para cá o eixo é negativo, certo? Então vai ter um valor para isso negativo aqui, e um valor para x positivo, eu posso ter um valor para x negativo, y negativo, que vai levar para um y lá em cima. Então, se eu tenho um plano aqui, que vai ser o meu domínio, eu vou poder jogar esse plano em alguém lá na imagem. Então, o que vai acontecer aqui é alguma superfície aqui em cima, ou embaixo, em qualquer lugar aqui. Entendeu? Não vai ser mais uma reta, uma curva. Geralmente vai ser uma superfície. Tá certo?